Olá, meus prezados seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc, etc. Aqui quem vos fala é Ferrucciubility, PhD. Ah, eu vou discutir algumas coisinhas agora sobre o Parlatino e o Parlamento Europeu. Parlatino é o Parlamento Latino-Americano. E o Parlamento Europeu é o parlamento da Comunidade Europeia. O Palatino, ele engloba todos os países latino-americanos, mas ainda alguns países que não são latino-americanos, mas são do Caribe, tais como Suriname, Curaçao, esses que falam algumas línguas holandesas ou outras coisas que não são latinas. Eu lidava bastante com o Palatino na época que eu estava criando a Universidade Latino-Americana e do Caribe, tá certo? Ainda na década de 80, o colega e eu começamos a nos interessar, preocupar com a integração da América Latina, tá certo? Nós já lidávamos na ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, que tinha essa vocação de integrar não só a América Latina, mas também a África e outros países mais, em termos de discutir, fazer pesquisa e formar recursos humanos a nível de pós-graduação, em administração fiscal, política fiscal, essas coisas. Acontece que a política se meteu na ESAF. Tinha um secretário da Receita Federal, que foi escolhido lá para um desses presidentes aí, e como não aceitaram que ele participasse ou desse aula na ESAF, e ele era da FGV, quando ele virou secretário da Receita, ele decidiu extinguir, acabar com a ESAF. Tá certo? E foi o que aconteceu. Tanto assim que agora os prédios, as coisas todas da ESAF, é a Escola Superior de Guerra, alguma coisa assim. Ridículo. A biblioteca toda era para administração fiscal, fazendária e assim por diante.
Agora virou Escola Superior de Guerra. Se pudesse, se botasse a Escola Superior de Guerra lá onde que era a SNI, Escola Nacional de Informação, oh, podia até ser que fizesse algum sentido. Mas na ESAF não faz sentido nenhum. Mas deixa isso para lá. Então, nós estamos pensando em criar a Universidade Latino-Americana, justamente para promover a integração através do conhecimento. A integração latino-americana através do conhecimento. Aí tentamos, via o Executivo, conversamos nos vários ministérios do Brasil, as várias embaixadas latino-americanas, tivemos apoio do Ministério das Relações Exteriores, do RESEC, só que quem sabotou foi o ministro apoiava, mas os que deviam executar, fazer as coisas acontecer dentro do ministério, não sei porquê, era apaixonado lá por uma organizaçãozinha lá da Costa Rica, né? E sabotaram, não deixaram a coisa funcionar. Um viadinho qualquer. Tanto assim que morreu de AIDS, desgraçado. Que, aliás, tem muita gente no Itamaraty que é viado, né? Então, muitos morrem de AIDS. Quem não se suicida, morre de AIDS. Então, o ministro também de Ciência e Tecnologia também apoiava, dava algumas bolsas e tudo. Estava indo bem, mas a parte burocrática foi sabotada justamente dentro do Itamaraty. Apesar do ministro, que era o RESEC, que era nosso colega, apoiava, mas lá dentro do ministério a viadagem atrapalhava. Então decidimos usar uma outra estratégia. Vamos criar essa Universidade Latino-Americana através do Parlamento Latino-Americano. Tá certo? E foi o que fizemos. Tivemos que manipular um pouco, que era o seguinte, que a Comissão de Educação estava na mão de um outro representante que não era brasileiro. Então, nós queríamos esse justamente para aprovar isso dentro dessa Comissão de Educação. Então, para conseguir isso, manipulamos de tal maneira que abrimos mão fizemos com que o governo brasileiro abrisse mão da Comissão de Economia, que era realmente muito mais importante, de Educação. E, através dessa Comissão de Educação, conseguiu aprovar a criação da Universidade Latino-Americana. Aí, o Palatino pediu para também estender o nome para o Caribe, então por isso que ficou a Universidade Latino-Americana e do Caribe, que eles não iam mudar o nome do Parlamento Latino-Americano e do Caribe, porque achavam que já estava consolidado o Palatino, né? Então não ficava bem. Mas pediram para que a gente colocasse e do Caribe, justamente na Universidade Latino-Americana e do Caribe. Por isso que virou o LAC. E depois de aprová-la nessa comissão, levamos para o plenário também aprovou a criação dessa
Universidade Latino-Americana e do Caribe, um organismo internacional que tinha como finalidade promover a integração da América Latina e do Caribe através do conhecimento. Ia ser uma universidade só de pós-graduação, tá certo? Para fazer pesquisa e formar recursos humanos a nível de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, justamente com esse intuito de integrar a América Latina e o Caribe através do conhecimento. Baseado nesse convênio, né? Quer dizer, a Universidade Latino-Americana do Caribe, criada pelo Parlatino, o Parlatino tinha um convênio com o Parlamento Europeu e, portanto, através desse convênio com o Parlamento Europeu, nós também ficamos integrados com as universidades da Europa. Então, fizemos convênio com a Universidade degli Studi de Turino, fizemos convênio com a Universidade da Sorbonne, da nova Sorbonne. Eu, em particular, fiz, até eu que assinei o convênio lá em Oxford, com a Oxford Brookes University, também para fazer um doutorado em planejamento, e com a Universidade de Roma e várias outras. Então, era um convênio que trabalhava-se com essas universidades. Então, nós temos vários cursos de mestrado e doutorado em convênio com essas universidades. Teve um primeiro momento que nós estávamos com a sede da ULAC sediada justamente naquele prédio alto ali do Congresso, né? Lá no 10º andar, no 10º andar ali do Congresso, na Praça dos Três Poderes, né? E depois fomos para procurar outras instalações melhores. Tentamos várias, né? Mas então, esse relacionamento com essas várias organismos internacionais era bastante interessante, porque fazia funcionar essa integração da União Europeia com a América Latina e o Caribe, e nós, através dessa nossa universidade, que nós temos criado, fazia esse intercâmbio, fazia funcionar, e funcionava bastante bem. Começamos a atuar, inclusive, de também promover a criação da universidade para CPLP, a comissão, acho que é a Comissão de Países de Língua Portuguesa, justamente para poder integrar os de língua portuguesa. E nós estamos evoluindo em vários sentidos, certo?
Mais tarde, mais recentemente, eu também atuei com a União Europeia em termos de estabelecer a coordenação de infraestrutura crítica. Infraestrutura crítica é toda a infraestrutura que se der algum problema, ela causa muito dissabor à sociedade, tá certo? A primeira infraestrutura crítica é comida, né? Se você tiver uma seca ou algum problema climático, você vai ter redução de produção de comida e isso vai ser difícil para atender às necessidades energéticas de comida para o povo. Então, como é que se resolve isso? Que coisas que devem se evitar ou que se deve duplicar para que se há um problema num ponto, tenha outro que não esteja com problema. E também infraestrutura crítica para energia, para segurança, para tudo. E uma outra infraestrutura crítica também que deve se preocupar é com relação a terrorismo, tá certo? O problema de lidar com terroristas é que para lidar com infraestrutura crítica, você pode fazer um monte de coisas a priori, né? Tornar redundante algumas coisas, prevenir, fazer manutenção e assim por diante. Agora, com relação a ataques terroristas, você tem que fazer alguma parte preventiva, mas também curativa. E uma das maneiras de se fazer prevenção com terrorismo é você identificar potenciais terroristas e tirá-los de ação, de poder causar problemas para a sociedade, tá certo? Lá nos Estados Unidos tentou-se usar Guantánamo, né? A base naval de Guantánamo, que fica em Cuba, para colocar lá os potenciais terroristas, ou terroristas mesmo, para eles esfriar a cabeça por vários anos lá guardados na cadeia. Né? Não funcionou bem. Por quê? Porque Guantánamo é como se fosse um clube de férias, né? É num paraíso fiscal, num paraíso tropical, né? Que Cuba é um paraíso tropical. Então, principalmente o pessoal do Talibã, que foram guardados lá por mais de 10 anos, na hora que eles foram liberados, né, que achavam que estava resolvido, tinham curado eles do... Eles voltaram para o Afeganistão e em pouco tempo tomaram o poder e voltou tudo aquilo que existia como antes, o Talibã funcionando. Então, não funcionou.
Então, nesse sentido, quando eu mexia lá com infraestrutura crítica para para a União Europeia, ah, eu comecei a usar hum, meu conhecimento, meus relacionamentos, principalmente com os militares da aeronáutica americana, porque existe uma base aérea chamada St. Andrews Air Force Base, que fica no Polo Sul. A vantagem dessa base é que fica no Polo Sul. Você pode levar o teu potencial terrorista para lá e largar ele lá. Falar, olha, você vai precisar de 8.500 calorias só para se manter vivo aqui. Eu vou te dar comida se você fizer alguma coisa de útil. Por exemplo, limpar o gelo da pista de pouso, limpar as privadas, essas coisinhas, tá? Então, você está livre, você pode até fugir daqui se quiser. Você sai andando aqui 3.000 quilômetros no gelo, na hora que você chegar na beira do mar, você nada dá mais 1.500 quilômetros no mar gelado, aí você chega na ponta ali da América do Sul. Então ninguém iria querer fugir de lá. Então seria um bom, uma boa cura para potenciais terroristas, né? Tanto assim que eu tenho uma lista com mais de 50 nessa lista para ir para lá. Só que periodicamente eu digo, não, ainda não, ainda não manda. Espera um pouquinho. Vou dar mais, observar um pouquinho mais esses potenciais terroristas aqui, se vamos ou não mandá-los lá. Então me dá um trabalho danado ficar atualizando essa porcaria. Ai, ai. Mas então, é isso, tá certo? Ah, existem muitas organizações por aí que podem ajudar ah, ah, a humanidade, tá certo? Se bem usada, tá? Não são todas que são inúteis. Agora, todas, mesmo as que são inúteis no momento, elas podem ser rejuvenescidas e redirecionadas para atender às necessidades da humanidade. Tá certo? Por exemplo, o Palatino anda meio sem se ouvir falar dele. Eu descobri por quê. Botaram um petista para dirigir o, o Palatino. Por isso que não está acontecendo nada. Me lembro uma época que estava lá se discutindo ah, se alguém ia ser candidato a presidente da Venezuela ou a dirigir o Palatino. Ele preferiu ser, o cargo de diretor do Palatino, porque em vez de abrir mão de concorrer para a presidência da Venezuela, tá certo? Por quê? Porque todo mundo querendo ganhar mais, né? Porque a remuneração para ser diretor do Palatino era livre de imposto de renda, essas coisas. Aí, para ser presidente
Da Venezuela, não. Aí teria que trabalhar mesmo e pagar imposto. Dá trabalho. Por isso aquela Venezuela lá sempre teve aquilo que se chama nomenclatura, o pessoal que manda sempre abusou das suas prerrogativas, né? Aí quando foi em direção à esquerda, com Chávez, aí foi demais para a esquerda. Ou seja, a culpa é deles mesmo. É da própria cúpula dirigente da Venezuela. São tudo mau caráter. Que, aliás, não é só da Venezuela, né? Da maioria dos países, né? É complicado. Tem muito pouco países que tem uma turminha mais qualificada, mais conscienciosa, querendo o bem da comunidade e não o próprio bem. Mas a maioria do pessoal quer o próprio bem. Por isso que as decisões, por isso que eu digo que todas as decisões deviam ser mais direcionadas para democracia direta, com sabedoria e convergência de opiniões, né? O povo é que deve decidir, não decisões monocráticas, ou de ditadores, ou de eleitos, ou seja lá quem for. Ai, ai. Bem, eu acho que já ficou longo demais essa historinha. Vou parar por aqui. Mas tem mais um monte de coisinhas interessantes ainda para contar. Mas vou parar por aqui. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei. Bote suas críticas e sugestões também. Compartilhe isso com todos que você puder. E não esqueça de se inscreva no meu canal e ative lá o sininho para receber mais notícias. Porque eu sempre aqui vou estar contando coisas interessantes, novidades, tá certo? Sempre dando algum bizu, alguma ideia para que seja útil para você funcionar melhor, tá certo? Muito agradecido pela vossa atenção.